Minha esposa pediu uma semana de liberdade, então dei liberdade para a vida toda. Me chamo Samuel, tenho 45 anos. Minha esposa Eli também tem 45. Nos casamos quando tínhamos 29, depois de quase 5 anos de relacionamento. Não foi um casamento impulsivo nem uma decisão apressada. Nos conhecemos jovens, crescemos juntos, passamos por etapas difíceis e outras muito boas. Durante muitos anos pensei que havíamos feito tudo certo. Temos um filho, Nick, que hoje tem 16 anos. É um bom garoto, responsável, inteligente, tranquilo. Nunca foi um problema nem uma carga. De fato, sempre acreditei que ele e eu fizemos um bom trabalho como pais. Nossa vida de fora provavelmente parecia estável, até invejável, e durante muito tempo foi assim. Eli sempre foi uma mulher alegre, não exageradamente extrovertida, mas sim luminosa. Tinha aquela energia que preenchia os espaços sem necessidade de falar demais. Era curiosa, sonhadora, sensível. Eu era mais estruturado, mais prático. Suponho que por isso funcionamos bem durante tantos anos. Eu colocava ordem, ela cor. Trabalhei durante décadas no mesmo setor. Não vou entrar em detalhes por privacidade, mas foi um trabalho exigente, com muitas horas, muita responsabilidade. Nunca fui milionário, mas também nunca nos faltou nada. Vivíamos confortavelmente, casa própria, férias anuais, educação particular para nosso filho, nada luxuoso em excesso, mas estável. Durante muitos anos, ele parecia satisfeita com essa vida. A mudança não foi brusca, não houve um evento pontual, nenhuma discussão grande, nenhuma traição evidente. Foi algo mais sutil, mais lento, como quando uma rachadura aparece em uma parede e no início parece insignificante, até que um dia você se dá conta de que já não pode ignorá-la. Ela começou a falar muito sobre viver a vida. No início eram comentários soltos, frases como: o tempo passa muito rápido, não é? Não quero chegar velha me arrependendo. Nada alarmante. Eu concordava. Estava de acordo. Quem não estaria? Depois começaram as ideias mais concretas. Viajar mais, sair mais, fazer coisas diferentes. Dizia que sentia que havia vivido no automático durante anos. Eu não me opus. Ao contrário, pensei que era normal. Aos 40 muitas pessoas fazem balanços, se questionam sobre decisões. Eu mesmo fiz isso, só que de uma forma mais silenciosa. Nosso filho já tinha idade suficiente para ficar sozinho algumas noites. Era responsável, sabia cozinhar o básico, cumpria com a escola. Então começamos a viajar com mais frequência. Primeiro escapadas curtas, depois viagens mais longas. Eu trabalhei mais horas para poder pagar turnos extras, projetos adicionais, menos descanso. Não fiz isso reclamando. Fiz porque pensei que isso era apoiar minha esposa, porque acreditei que se ela precisava de experiências novas, eu deveria facilitar. Fomos a lugares que nunca havíamos considerado antes. Caminhadas longas, cidades desconhecidas, culturas diferentes. Ela sorria nas fotos, mas algo não terminava de encaixar. Às vezes no quarto do hotel a encontrava olhando pela janela em silêncio. Quando perguntava o que acontecia, me dizia que estava cansada ou que só estava pensando. Com o tempo, esse olhar se tornou habitual. Tentei falar com ela várias vezes, perguntar diretamente se estava bem, se algo faltava, se havia algo que eu não estava vendo. Sempre me respondia com frases vagas, que não era culpa minha, que estava confusa, que era uma sensação interna, difícil de explicar. Eu queria entendê-la. De verdade não me fechei, não a minimizei, não disse que exagerava, só não sabia como ajudá-la. Eli começou a falar de sonhos que nunca havia cumprido, da vida que imaginou quando era jovem, de aventuras, de experiências extremas, de se sentir realmente viva. Eu recordava que havíamos feito muitas coisas, que havíamos viajado, construído uma família, conquistado estabilidade. Ela entendia, mas dizia que isso não era o mesmo. Um desses sonhos era explorar a Antártida. Não era um comentário recente. Havia mencionado anos atrás, quase como uma fantasia impossível. Um lugar remoto, extremo, difícil. Eu sempre tomei como uma ideia bonita, mas irreal. Dessa vez não foi assim. Ela pesquisou durante semanas, leu fóruns, documentários, depoimentos, me falou de guias especializados, de expedições controladas, de protocolos de segurança. Me explicou tudo com um entusiasmo que há tempo não via nela. Eu duvidei, não por falta de dinheiro, mas pelo risco, pela logística, pelo tempo. Mas ela insistiu. Dizia que se não fizesse algo assim agora, nunca faria, e sentia que o tempo escapava. Então eu fiz. Contratei guias profissionais. Planejei tudo com cuidado. Nos ausentamos 2 semanas. Deixamos Nick com um familiar próximo, com tudo organizado. Foi uma das viagens mais caras e complexas que fizemos. A Antártida é difícil de descrever. É linda, sim, mas também é silenciosa, imensa, intimidante. Passamos dias explorando, caminhando sobre gelo, escutando explicações científicas, observando paisagens que parecem irreais. Eu pensei que isso mudaria algo nela. Não foi assim. Eli cumpria com o itinerário, participava, fazia perguntas, mas sua expressão seguia sendo a mesma. Uma tristeza suave, constante, como se sempre estivesse esperando algo mais. Uma noite, depois do jantar, enquanto o vento batia no exterior do refúgio, a vi chorar em silêncio. Não soluçava, só deixava cair lágrimas sem ruído. Me sentei ao seu lado. Não disse nada. Ela também não. Nesse momento entendi que não importava quanto eu fizesse, algo nela não estava em paz.
paz. Se você está acompanhando essa história, deixa o like no vídeo para eu saber que você quer ver mais histórias como essa. E me conta nos comentários, você teria feito o que eu fiz? Ou teria dado uma segunda chance? Quando voltamos para casa, a rotina voltou. Trabalho, escola, obrigações. Ela parecia a mais distante, não fria, não hostil, só ausente, como se estivesse vivendo em outro plano. Um dia, umas semanas depois da viagem, me pediu para conversarmos. Foi direto, sem rodeios, sem dramatismo exagerado. Amor, acho que temos que conversar. Acho que preciso de uma semana de liberdade. Lembro exatamente onde estava sentado. A mesa da sala de jantar, a luz entrando pela janela. Nick não estava em casa. Tudo parecia normal, exceto por essa frase. Perguntei a que se referia. Ela suspirou como se tivesse ensaiado essa conversa muitas vezes. Me disse que não se sentia bem, que sentia que havia desperdiçado sua vida, que havia seguido um caminho correto, ordenado, mas não necessariamente o que desejava, que sempre pensou em uma vida de aventura, de decisões impulsivas, de experiências intensas. Recordei as viagens, Antártida, tudo o que havíamos feito justamente para isso. Ela negou com a cabeça. Disse que eu não entendia, que não se tratava de lugares, mas de se sentir livre, de não prestar contas a ninguém, de não ser esposa nem mãe nem nada por um momento. Perguntei o que implicava essa semana. Me disse que precisava de tempo para ela, para pensar, para sentir, que não sabia exatamente o que faria, mas que precisava, que não estava me pedindo permissão. Foi clara nisso. Não é uma pergunta, Samuel. É algo que vou fazer. Fiquei em silêncio. Não soube o que responder de imediato. Senti uma mistura de confusão, medo e uma tristeza profunda. Não levantei a voz, não a acusei. Só a olhei tentando reconhecer a mulher com quem havia compartilhado mais de 15 anos da minha vida. Ela evitou meu olhar. Disse que esperava que eu entendesse. Seguimos conversando depois disso, embora a palavra conversar talvez não seja a mais adequada. Foi mais uma sucessão de frases tensas, pausas longas e olhares que já não se encontravam. Ele respirou fundo e me disse que não havia tomado essa decisão sozinha, que havia conversado com suas amigas. Várias delas, segundo disse, haviam passado por situações similares com seus maridos. Me explicou que algumas haviam pedido tempo, outras espaço, e que na maioria dos casos isso havia fortalecido seus casamentos. É algo saudável. Uma semana de liberdade não tem por que destruir nada. Ao contrário, pode esclarecer muitas coisas. A palavra liberdade começou a me incomodar, não pelo que implicava em abstrato, mas porque parecia estar carregada de um significado que ela não queria dizer em voz alta. Perguntei diretamente, sem rodeios, sem elevar o tom. Essa semana implica estar com outras pessoas? Não foi uma pergunta impulsiva. Pensei durante alguns segundos antes de fazê-la. Queria ver sua reação. Queria escutar a resposta sem rodeios. Eli não me olhou nos olhos. Esse gesto, mais que qualquer palavra, me deu uma resposta antecipada. Acho que sim. Isso poderia acontecer. Não disse com segurança nem com culpa evidente. Disse como quem aceita uma possibilidade inevitável, quase natural. Senti uma pressão no peito, mas não gritei, não insultei, não bati na mesa. Só a senti lentamente. Então não vamos nos fazer de inocentes. O que você quer é uma semana para ficar com outros homens, sair de festa e não ter consequências. Aí sim ela me olhou. Seus olhos se encheram de raiva, não de vergonha. É horrível que você pense assim. Reduzir tudo a isso é injusto. Narradora me explicou que essa semana não era para isso, ao menos não só para isso, que era para se encontrar, para curar feridas que carregava arrastando há anos, para entender o que realmente queria de sua vida, para saber se quero continuar ou não. Continuar o quê? Continuar casada com você. Houve um silêncio pesado, daqueles que se sentem físicos. Então ela se exaltou. Não gritou, mas sua voz subiu de intensidade, carregada de frustração acumulada. Pois é, Samuel, para saber se quero continuar com você. Para você é muito fácil continuar como se nada. Você está confortável. A que sofre aqui sou eu. Eu sou a que sente que desperdiçou sua vida. Essas palavras me atravessaram de uma forma estranha. Não porque me surpreenderam, mas porque confirmavam algo que há tempo vinha intuindo. Só quero me recuperar. É uma semana. Se não entende, é seu problema. Não houve negociação. Não houve tentativa de acordo. Ela não me perguntou como me sentia. Não me perguntou o que Nick pensaria. Não me perguntou que consequências isso poderia ter. Simplesmente se levantou, pegou sua bolsa, as chaves, o celular, caminhou até a porta sem olhar para trás. Escutei ela se fechar. Fiquei sentado na mesma cadeira durante vários minutos. Não saberia dizer quantos. O tempo parecia suspenso. Sentia uma mistura de incredulidade e uma calma estranha, como se algo que há tempo vinha se gestando finalmente tivesse se manifestado. Não chorei. Também não senti raiva imediata. Era mais uma sensação de vazio, de desconexão. Me levantei e caminhei pela casa. Tudo estava em seu lugar. Nada indicava que meu casamento acabava de entrar em um ponto irreversível. A normalidade do ambiente contrastava com o que estava ocorrendo internamente. Pensei em Nick, em como explicar algo assim se chegasse a ser necessário. Pensei em todos os anos compartilhados, nas decisões tomadas em conjunto, nos sacrifícios mútuos, ou pelo menos nos que eu acreditava que haviam sido mútuos. Aproximadamente uma hora depois, escutei um som que rompeu o silêncio. Era o notebook da Eli, e estava no quarto. Reconheci o som de uma notificação entrando. No início não dei importância. Pensei que seria algum e-mail ou um alerta automático, mas o som voltou a se repetir. Algo em mim se tensionou. Não foi curiosidade mórbida, foi intuição. Caminhei até o quarto. O notebook estava sobre a escrivaninha, ligado. A tela mostrava uma janela aberta. WhatsApp web. Eli havia saído com tanta pressa ou com tanta determinação que não havia se dado ao trabalho de fechar a sessão. Fiquei de pé olhando para a tela durante
durante alguns segundos. Duvidei. Sabia que cruzar esse limite mudaria coisas. Sabia que uma vez que lesse o que estava ali, não haveria forma de desler, mas já estava muito dentro da situação como para fingir respeito por uma privacidade que naquele momento sentia que já não existia. Me aproximei. A conversa estava ativa. As mensagens seguiram chegando em tempo real. O nome do contato era Pedro. Não reconheci. A última mensagem dele dizia: já está livre? Senti um nó no estômago. A resposta da Eli apareceu segundos depois. Pronto. Sou toda sua. Tem as passagens? Me apoiei na escrivaninha para não perder o equilíbrio. Pedro respondeu quase de imediato: sim, já quero te ver naquele biquíni que te dei de presente. Houve uma pausa breve. Depois apareceu a mensagem dela: vai me ver com o biquíni e sem o biquíni também. Não houve necessidade de ler mais para entender o essencial, mas ainda assim continuei subindo. A conversa não era recente, não era de dias, era de meses. Mensagens diárias, áudios, fotografias que não vou descrever, planos, piadas internas, referências a encontros passados e futuros. Pedro não era uma possibilidade, não era uma eventualidade dessa semana de liberdade. Pedro já estava ali há tempos. Li fragmentos soltos sem uma ordem específica. Não porque quisesse me recriar na dor, mas porque precisava entender a magnitude da mentira. Eli dizia a ele que se sentia presa no casamento, que odiava as viagens comigo, que cada vez que acordava em um quarto de hotel, esperava que fosse ele quem estivesse ao seu lado e não eu. Dizia que se sentia viva quando falava com ele, que comigo só cumpria papéis, que era uma esposa, uma mãe, uma figura estável, mas não uma mulher desejada. Pedro respondia com promessas, com elogios, com planos. Falavam de escapadas. Dessa semana que agora entendia já estava organizada. As passagens não eram uma ideia, eram uma realidade. Fechei o notebook com cuidado. Fiquei de pé em silêncio, tentando processar o que acabava de descobrir. Não senti uma explosão emocional imediata. Foi mais uma sensação de clareza brutal. A conversa que havíamos tido minutos antes já não tinha ambiguidades, já não havia interpretações possíveis. Não era uma crise existencial improvisada. Não era uma busca espontânea. Era uma decisão tomada com antecedência e eu acabava de ver a prova. Antes de continuar, se você está curtindo essa história, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta, você já passou por algo parecido? Como você reagiu? Apenas alguns minutos desde que fechei o notebook. Me sentei no sofá da sala olhando para frente, sem ligar a televisão, sem música, sem fazer nada. O silêncio era pesado, mas já não incômodo. Era um silêncio diferente, mais claro, como se tudo tivesse se encaixado de uma vez. Então meu telefone tocou. Era ela. A atendi. Oi, Samuel. Você poderia me trazer meu notebook na casa dos meus pais? Preciso dele para uns trabalhos. Escutei sua voz e me surpreendeu o quão alheia ela me pareceu, como se falasse com alguém que conhecia há muito tempo. Não estou em casa. Venha você buscá-lo. Não perguntei nada mais. Não dei explicações. Desliguei. Poucos segundos depois me chegou uma mensagem que não abri. Não foi necessário. Sabia que estava irritada. O que não esperava era que chegasse tão rápido. Menos de 15 minutos depois, escutei o som do carro estacionando em frente à casa. A porta se abriu com força. Seus passos eram rápidos, tensos. Entrou direto no quarto. Samuel, onde você está? Saí da sala e me apoiei no batente da porta da cozinha. Me olhou e parou de repente. Pensei que você não estava. Pensei nisso. Talvez uma semana de liberdade não seja suficiente. Ela franziu a testa. Do que você está falando? Olhei diretamente para ela. Não senti necessidade de levar a voz. Que tal se eu te der liberdade de por vida? Ela piscou várias vezes. Sua expressão passou de confusão a inquietação. Não entendo. Samuel, que você está dizendo? Que vi as mensagens. Vi tudo. Pedro, as passagens, os meses de conversas, as mentiras. Seu rosto se decompôs. Por um segundo pensei que negaria, que tentaria justificar, mas não fez. Seus olhos se encheram de lágrimas e levou uma mão à boca. Eu posso explicar. Não é o que parece. É exatamente o que parece. E você não tem que me explicar nada. Ela se aproximou de mim chorando. Me pediu perdão uma e outra vez. Disse que estava confusa, que havia se equivocado, que não queria me machucar, que não sabia como havia chegado até ali. E escutei. Não interrompi, mas também não senti nada do que ela parecia esperar. Não senti alívio. Não senti compaixão imediata. Não senti vontade de consolá-la. Quando terminou de falar, disse algo que jamais pensei que diria. Quero o divórcio. Ela desabou em uma das cadeiras. Chorava sem controle. Me dizia que não podia ser assim, que eram muitos anos, que havia um filho no meio, que poderíamos consertar. Antes que pudesse responder, escutamos a porta principal se abrir. Nick havia chegado. Entrou com sua mochila no ombro, parando ao ver a cena. Sua mãe chorando. Eu de pé. Sério. Sua expressão passou de surpresa a preocupação. O que acontece? Por que a mamãe está chorando? Eli se levantou de um salto e caminhou até ele. Pegou seus ombros. Filho, seu pai quer nos deixar. Senti um golpe seco no peito. Não por culpa, mas pela injustiça dessa frase. Não. Aqui está nos deixando é você. Nick nos olhou confusos. O quê? Não entendo. Olhei para Eli. Você quer ir embora? Não. Pois então vá. Esta casa é minha. Não vou sair. Pegue suas coisas e vá embora. Nick começou a chorar. Não um choro silencioso. Um choro genuíno. Desconcertado. De alguém a quem o mundo acabou de se romper sem aviso. Eli tentou abraçá-lo, mas ele recuou. Não. Você vai dizer a verdade para ele. Ela me olhou aterrorizada. Samuel, por favor. A verdade. Nada de meias palavras. Eli se ajoelhou na frente do Nick. Demorou vários segundos para conseguir falar. Sua voz tremia. Disse a ele que havia conhecido
sido outra pessoa, que há tempo falava com ele, que havia mentido, que queria ir embora uma semana, mas que na realidade já havia tomado decisões antes, que o pai dele não havia feito nada de errado. Nick a escutava com os olhos abertos, chorando em silêncio. Quando terminou, ele se levantou e caminhou direto para mim. Me abraçou com força, afundando o rosto no meu peito. Não vá embora, pai. Por favor, não vou sair. Nunca. Eli se levantou devagar. Não discutiu mais. Não pediu para ficar. Caminhou até o quarto e pegou algumas coisas básicas. Passou na frente de nós sem nos olhar. Fechou a porta atrás dela. Essa foi a última vez que a vi nessa casa. Desde então, o processo de divórcio está em andamento. Não tem sido fácil, mas também não caótico. Tudo está sendo frio, administrativo, distante, como se o casamento tivesse terminado muito antes e só agora estivéssemos assinando os papéis. Nick e eu seguimos aqui, tentando nos adaptar a uma nova normalidade. Conversamos muito mais do que conversávamos antes. Há dias bons e dias difíceis, mas somos honestos. Às vezes me pergunto em que momento tudo se rompeu, porque visto de fora, nosso casamento parecia bem. Não havia gritos, nem violência, nem carências extremas. Havia rotina, sim, estabilidade, responsabilidades, mas também havia algo que eu não vi ou não quis ver. Cheguei a uma conclusão incômoda. Algumas pessoas não querem uma vida melhor, querem outra vida, e quando não sabem como construí-la, destroem a que têm. Não escrevo isso com rancor, também não com superioridade moral, só com clareza. Aprendi que apoiar nem sempre é suficiente, que amar não garante que o outro queira ficar, que a liberdade que alguns buscam não é mais que uma forma elegante de fugir sem assumir consequências. Eu não tirei nada da Eli, só deixei de sustentar uma mentira, e às vezes isso é a única coisa que alguém pode fazer.